Um abraço para você, amigo do esporte. Olá, eu sou Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro, trazendo a notícia precisa e com responsabilidade aqui na coluna Sem Impedimento. Nos acompanhe através das redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta, compartilhe e pode utilizar o nosso material, pode utilizar em qualquer rede, pode compartilhar sem nenhum problema. Mais uma semana chegando e vamos dar destaque à volta da torcida aos estádios. O futebol aos poucos vai permitindo a volta do público aos estádios. Clubes negociam diretamente com as prefeituras e também governos a fim de alinhar datas, protocolos e restrições. Em paralelo a isso, a CBF também divulgou nesta semana um documento que detalha os protocolos para a volta do público em competições nacionais. Entre os pontos a serem destacados no texto, a entidade prevê uma nova reunião entre os clubes para aprovar o retorno da torcida no Campeonato Brasileiro das séries A, B e C, o que vai em desencontro com as intenções de Flamengo Atlético Mineiro, que já tem a liberação no STJD para receber público em partidas como mandante independente da competição. Essa medida foi anunciada semana passada pela CBF. Já na Copa do Brasil, esse retorno está sujeito à aprovação das autoridades de saúde de cada estado. Ou seja, por enquanto, as regras valem apenas para a competição de mata-mata e só serão permitidas para torcidas mandantes para evitar o deslocamento de público visitante. Mas, afinal, em que pé está a liberação da torcida ao redor do Brasil? No Rio de Janeiro, por exemplo, foi liberado 10% do público no Maracanã para Flamengo e Fluminense nas quartas de final da Libertadores, que encerraram na quinta-feira com a eliminação do Fluminense. O Rio, inclusive, havia liberado a partir de setembro 50% de público em eventos esportivos. No entanto, por conta do avanço da variante da Delta na cidade, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, voltou atrás na decisão e agora não há previsão para o retorno da torcida. No estado da Bahia, no sábado nós conversamos com o secretário de Cultura, Turismo e Esportes da cidade de Juazeiro, o que também é diretor da Juazeirense, Sérgio Fernandes, e ele nos comunicou que a CBF, ou seja, a Federação Baiana de Futebol, está conversando com a CBF para liberar a presença do público a partir do mês de setembro. E por falar da Juazeirense, o Cancão de Fogo jogou no final de semana, conseguiu um resultado importante ao vencer a equipe do Bahia de Feira pelo placar de 2-1 de virada. A Juazeirense tomou um gol logo aos 18 minutos e aos 19 minutos a equipe empatou. Aí, no segundo tempo, o time comandado pelo técnico Carlos Rabelo conseguiu a vitória que deixa a Juazeirense agora mais tranquila. A Juazeirense com 26 pontos ganhos, já com a sua classificação assegurada na próxima fase. Aguardando tão somente o time que vai dos outros grupos, porque ainda restam 2 rodadas. A Juazeirense vai jogar com a equipe do Asa de Arapiraca no próximo domingo, no próximo sábado, fora de casa, e depois vai enfrentar o Itabaiana jogando no Adalto Moraes. A equipe já está classificada, não há nenhum risco de eliminação. Somente agora a equipe vai buscar, no caso, buscar o primeiro lugar, porque sendo o primeiro lugar, a Juazeirense vai jogar sempre a segunda partida dentro do estádio Adalto Moraes, o que é muito interessante para a equipe comandada pelo técnico Carlos Rabelo. Em relação ao retorno de Clebson, o Sérgio Fernandes, que é supervisor, assegurou que é bem provável que já no jogo contra o Itabaiana, que o jogador possa estar de volta à equipe. Clebson, que fez uma cirurgia no joelho, o jogador que teve também, depois da cirurgia, testou positivo para a Covid-19, mas aí já está trabalhando e deverá ser opção do técnico a partir das próximas partidas. Que ele vem inteiro para os jogos da próxima fase
da Copa do Campeonato Brasileiro da Série D. Porque a partir da próxima fase será mata-mata e aí, ou seja, sempre a equipe vai precisar vencer o seu jogo em casa para garantir a sua classificação para o principal objetivo da Juazeirense, que é conquistar a vaga na Série C. E isso vai ser possível com um bom desempenho da equipe dentro de campo. A Juazeirense, que esse ano foi terceiro lugar no Campeonato Baiano, a Juazeirense que esteve nas quartas da Copa do Brasil, a Juazeirense que empolgou a sua torcida pela campanha que desenvolveu ao longo deste ano. E isso muito importante para o nosso futebol. Olha, em relação ao Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco da Gama perdeu no sábado para o Operário por 2-0. O CRB venceu o Remo fora de casa por 2-1. O Botafogo venceu o Vila Nova por 3-2. O Goiás empatou com o Sampaio Correia em 2-2. Londrina e Brasil de Pelotas empataram em 0-0. Brusque e Ponte Preta 3-0 para a Ponte Preta, a Ponte jogando em casa. Tivemos também a equipe do Vitória. O Vitória ganhou do Guarani pelo placar de 1-0. O time do Curitiba ganhou fora de casa do Avaí pelo placar de 2-1. O Curitiba que está na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, agora com uma certa folga, né? Curitiba lidera com 39 pontos, o CRB agora é o segundo colocado com 36, aí vem também com 36 o Goiás e o Avaí na quarta posição com 33. O Vitória continua ali na zona de rebaixamento, o Vitória é o 18º colocado, tem à sua frente abrindo a zona o Vila Nova com 17, o Vila Nova com 19 pontos, o Vitória também com 19, o Confiança tem 13 pontos na 19ª posição e a equipe do Brasil de Pelotas é o Lanterna com apenas 13 pontos ganhos. Essa é a classificação da Série B, começou no sábado a 20ª rodada, agora é a volta. Então vamos aguardar para ver como é que fica a situação dos clubes aqui do Nordeste. Bom aí a campanha do CRB, tomando a posição do Náutico. O Vitória precisa ganhar os seus jogos para buscar a sua classificação. Amanhã já teremos a volta, jogos amanhã. O Náutico entra em campo para enfrentar a equipe do CSA, o jogo fora de casa, o jogo em que o Náutico vai tentar ir na estreia do técnico Marcelo Chamusca buscar a sua classificação. E pela Série A não tivemos nenhuma surpresa nos jogos deste final de semana. Lembrando que o Bahia acabou perdendo para o Grêmio pelo placar de 2-0. O Bahia, que aí na estreia do seu novo treinador, ainda o treinador estava no banco de reserva, mas pôde observar a derrota do seu time no Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia. Outros resultados também da Série A: Palmeiras perdeu em casa, lá na Allianz Parque, perdeu para o Cuiabá por 2-0. O Flamengo empatou com o Ceará. O Atlético Paranaense perdeu para o Corinthians por 1-0. O Corinthians deu uma alavancada boa, viu? Santos e Internacional empataram em 2-2. O São Paulo ganhou do Sport por 1-0, jogo realizado aqui no Recife. E o América joga hoje com o Bragantino, essa partida às 20 horas. Portanto, esses foram os jogos do final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos também, como falei para vocês, a vitória do Grêmio 2-0 diante do Bahia. E Juventude e Fortaleza empataram em 1-1. Olha que o Fortaleza no jogo com a equipe, o Fortaleza teve um jogo com o Palmeiras, poderia ter ganho, com o Santos na verdade, com o Santos poderia ter ganho, o jogo terminou empatado em 1-1, o Fortaleza perdeu um pênalti. Nessa partida com a equipe, agora o Fortaleza jogando no final de semana, teve também a oportunidade de ganhar o jogo, teve um pênalti, mas acabou desperdiçando. Um grande abraço, amigo. Mais esportes em Luiz Vilas Boas Oficial.